Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada. E hoje nós estamos recebendo aqui a Rumi Miyazono Tutia, farmacêutica homeopata com grande experiência e que vai nos contar um pouquinho aí da sua experiência e do que é a homeopatia, de como que ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Rumi, um prazer enorme estar com você aqui, Obrigada pelo convite. tá? Você que está aí nos assistindo, quer dizer, isso aqui vai ter uma aula de homeopatia. Então aproveita, compartilha, curte, convide outras pessoas a assistirem isso, porque é um tema que certamente vai esclarecer muitas dúvidas a respeito da homeopatia, tá? E Rumi, para a gente iniciar, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua história, né? Como farmacêutica e o que te levou para esse campo da homeopatia? Então, eu formei em 1976, então faz quase 50 anos que já estou nessa área, né? E logo que eu formei, eu não queria fazer essa parte de drogaria, farmácia comum, né? Eu quase ia para manipulação somente, né? Mas assim, aí eu fui enveredando um farmacêutico me orientou para ir numa farmácia homeopata, né? Porque ele falou assim, é interessante. Aí eu comecei a estudar, fazer estágio, tudo, e gostei. E aí eu montei em São Paulo, lá, com a minha em sociedade, só de homeopatia. Nós começamos assim, numa garagem, e assim, só com. O pessoal confundia se era aviamento, porque era só gavetinhas, né? E o balcão. Somente isso. Aí fomos crescendo aos poucos, né? E naquele tempo, inclusive, a homeopatia não foi naquele ano, se não me engano, que foi reconhecido como uma especialidade médica, porque não era reconhecida. Inclusive, muitas das vezes era assim, vamos dizer, perseguido, entre aspas, né? Até, Mas depois. até hoje tem um pouco disso, Isso, né? Ainda tem isso. muita gente É, que vê a homeopatia com algum descrédito, né? isso. Mas eu Mas acho que a gente vai conseguir fazer uma abordagem hoje que pelo menos traga um pouquinho de esclarecimento. esclarecimento, né, Isso, para as isso, pessoas. isso. Então, a homeopatia, gente, para você que está assistindo, é uma ciência que começou a ser desenvolvida tem cerca de 250 anos, né, através de um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. E imagine agora o cenário daquela época, né, onde os tratamentos eles eram feitos usando substâncias assim muito grosseiras, não tinham fármacos, não existia uma indústria farmacêuticas como é hoje. Então, às vezes se usava um composto com mercúrio que intoxicava muita gente, causava muito mais dano do que ajudava. Arsênico era usado como um produto terapêutico e a dose errava um pouquinho e matava. Então, o Hahnemann ele se sentia muito incomodado com a quantidade de males que a terapêutica utilizada até então causava nas pessoas. E ele começou a. Esse incômodo dele fez com que ele, numa uma observação, os médicos eles carregavam consigo os frascos, né, das medicações e caminhavam longas distâncias com aquilo até encontrar os pacientes e fazer o uso. E numa dessas ele percebeu que o frasco, depois de ter agitado muito, ele tinha uma propriedade diferente. E aí ele começou a pesquisar e avançou mais um pouco nessa linha, né, Rumi? Você que conhece também bem a Isso. história do Hahnemann, Aham. né? Como é que foi esse desafio dele de fazer essa construção da ciência da homeopatia? Então, é justamente por essa medicina atual, no caso dele, que ele jogou a medicina e como realmente ele era muito inteligente, começou a fazer a tradução de livros científicos. Então, nessa tradução que ele achou assim a quina, esse foi o princípio, inclusive foi o base da homeopatia, semelhante cura semelhante. Então, a quina, ele começou a ler, viu que a indicação da casca da quina era
ele viu uma pessoa intoxicada pela quina, tinha o mesmo sintoma de uma pessoa que tinha tido malária. Então, como eu falo, gênio é gênio. Então ele associou, falou, ué, como que uma pessoa que tem malária, e o pessoal naquele tempo já dava quina para curar a malária. Então ele associou, como que uma pessoa que é curado pela quina, que cura a malária, tem o mesmo sintoma. Uhum. Aí ele começou a experimentar em outras, vamos dizer, substâncias, né? E ele viu que tinha como que fala, A correlação. isso, correlação. Rumi, interessante isso, porque veja, quem que é o pai da medicina? Hipócrates. Hipócrates, nós estamos falando de 5 séculos antes de Cristo. Hipócrates. Hipócrates, ele defendia 3 leis para a medicina na época. Uma delas é essa, de que o semelhante cura o semelhante. O outro era de que o contrário também cura. E tinha uma terceira lei que falava que o semelhante é o naturalis similum, ou seja, a natureza também encontra um respaldo de semelhança. Aquilo que às vezes a pessoa utiliza e que causa nele um determinado sintoma, aquilo é um produto que pode curar. Veja que muitos anos, muitos séculos depois, o Hahnemann, ele, como era, você disse, muito inteligente, muito pesquisador, muito estudioso, ele foi pegando aqueles princípios lá de Hipócrates e foi desenvolvendo, ou seja, ele criou uma nova forma da medicina, que é a cura através do semelhante, para apresentar como uma medicina mais voltada para o paciente, né? E não voltada para a doença. Uhum. Então, e assim, foi ele que assim, não é que descobriu, mas ele associou que todo mundo tem uma energia vital, né? E você, hoje em dia, a gente vê que muitas vezes a pessoa vai fazer o exame clínico, tudo, exame do laboratório, tá com dor aqui e lá, mas não aparece. Quer dizer, o que é primeiro afetado é a energia vital. Então, foi ele que praticamente assim, ele elaborou esses tipo de definições, né? E você falou daquela do medicamento que ia para uma cidade para outra. Essa é a base da tecnologia homeopática. Uhum. Então, quer dizer, como eu falo, gênio é gênio. Ele pegava realmente pegou todos esses conceitos, todas essas, assim, pesquisa, E foi essa testando, observação. né? Foi. Testou muito. É, Eu acho que no começo ele deve ter tido algumas experiências não, ele pegava até a família, quer dizer, não era todo mundo que que aceitava. aceitavam. Então pegou primeiro a família e fazia o teste com aquela substância. Sim, Ué, se a quina ele faz isso, por que não outras substâncias não têm a sim. mesma ação? Então ele pegava um grupo, né, principalmente familiares mais chegados, Uhum. e fazia esses testes. Pegava substância e, vamos dizer, intoxicava, né? Isso. E via o resultado, e daí vinha uma pessoa doente e ele aplicava esse medicamento, só que em doses homeopáticas diluída, para ver o resultado. Então, é um dos primeiros, eu acho que assim, medicina experimental, né? É. Que ele É que deu a baseado base. baseado na evidência, né? No É, teste e na comprovação. Imagine isso há quase é, 300 anos é, atrás. é. Dizer, não só o conhecimento ele era muito difícil de ser obtido, como também realizar esses experimentos, né? Uhum, Não era muito fácil. Embora as pessoas com um problema, elas se destinavam a experimentar e ver o que resolvia. uhum, Então, o Hahnemann certamente foi uma pessoa que teve muita credibilidade para uhum, desenvolver o seu trabalho naquela época. uhum, E voltando ao que você falou sobre essa questão da energia vital, né? Hoje a gente vê muito se falar sobre a energia vital, que na verdade a gente pode dizer assim, energia vital é o que mantém o corpo vivo, né? uhum, Então, ou seja, a diferença entre um corpo
falecido, né, um defunto, e um ser vivo, é que nesse ser vivo existe a energia vital. E o Hahnemann, quando ele começou a desenvolver isso, ele estava buscando a essência, ele estava buscando a causa das Uhum, doenças. Ele disse: uhum, olha, o indivíduo, ele nasceu para ser saudável, ele nasceu para uhum, ser, né, uhum, equilibrado. E aí ele vai, ao longo do tempo, desenvolvendo, né, problemas psicológicos, uhum, emocionais, do trabalho, enfim, o enfrentamento com outros micro-organismos, vírus, bactérias e tudo uhum, mais, e vai uhum, adquirindo as doenças. uhum, E aí as observações dele é que uhum, essa técnica homeopática, ela uhum, trazia uma forma de tratamento muito mais salutar, né? Não era uhum, tão impactante, agressiva, uhum. quanto eram os medicamentos usados naquela época, né? E ele tentava, eu acho que ele, assim, como ele pesquisava muito e observava muito, até em termos, assim, de terreno da pessoa. A pessoa já vem, nasce com, assim, o terreno, vamos dizer, ele até dividia psicótico, psórico, sifilítico, quer dizer, a pessoa tem, fora toda essa energia tal, já vê uma tendência do terreno. É a mesma coisa como fala, você vai plantar uma soja, dependendo do local, às vezes essa plantação não dá, Não vem porque bem. não vem bem, porque ou você tem que acrescentar Aham. alguma coisa, mas é o terreno da pessoa, né? Quando ele fala em terreno, eu acredito que ele estava correlacionando, né, com o histórico genético, né, familiar, Isso, o isso, ambiente isso, onde se vivia, isso, né, isso, e o próprio isso, comportamento de cada um, isso. né? Então, quer dizer, ele foi um pesquisador mesmo, acho que iniciador dessa parte científica, né? Experimental, Sim, sem medicina dúvida. experimental. E hoje a gente vê, se a gente pegar a medicina ayurvédica, né, ela Uhum, tem muitos pontos de correlação uhum, uhum, com a homeopatia, não uhum, na uhum, técnica homeopática, mas uhum, nessa uhum, visão do uhum, terreno, na uhum, visão uhum, de cuidar e uhum, tratar da causa e não só do uhum, efeito, né? uhum. Fala um pouquinho para gente, que acho que muita gente não consegue entender o que um produto homeopático tem de diferença de um produto alopático, né? Acho que é importante isso até para trazer um pouquinho mais de clareza para as pessoas. Uhum. Então, além disso aí, eu queria trazer a confusão a maioria das pessoas confunde muito a homeopatia com fitoterapia, com produtos naturais, assim, assim, a homeopatia é muito mais profunda, tem a técnica em cima disso, né? Não é que coisa mais assim, a fitoterapia são plantas, tudo bem, a ação dele é direta, né? Aquela planta é antiga, os produtos naturais também, mas não existe essa parte técnica, né? O Hahnemann conseguiu elaborar a técnica em cima da observação, e aí ele fez toda, assim, vamos dizer, uma estrutura, né? Então, por isso que, assim, a maioria não conhece esse tipo de técnica em cima da homeopatia. A Uhum. maioria confunde homeopatia como eu falei, planta, chás, garrafada, produz óleo de alho, óleo de própolis, como homeopatia. Então, se for assim, estudar mesmo a fundo a homeopatia tem uma série de definições assim, diferente, quer dizer, tem uma parte que equivale com a fitoterapia, que são as tinturas, Uhum. né, no caso da planta. E outra, a homeopatia não usa só planta. Bom, 70% é planta, mas 30% usa muito minerais que o pessoal não sabe. Ouro, prata, mercúrio, né? E assim, animais também. Abelha, Cobra. cobra, sapo, Uhum. né? E usa até mesmo secreções humanas, né? Isso. Ou até, assim, é o primórdio. Ele foi pioneiro dessa parte, assim, de vacina. Ele pega esses nosódios que a gente fala, é,
tuberculose, tudo assim, ele pega, faz aquela diluição, dinamização, ou seja, técnica homeopático e usa. É a vacina de hoje. Exatamente. Então, você que está assistindo, né? Quando a Rumi fala da técnica homeopática, é que na homeopatia não está presente um ativo farmacêutico, não tem uma substância química. O que o Hahnemann desvendou através dessa técnica que ele desenvolveu, experimentou, comprovou e que vem sendo utilizada há quase 300 anos, é que se você pega aquela substância química, seja ela uma planta, seja ela um mineral, seja ela de origem orgânica, e faz diluições Isso. constantes. E além da diluição, tem um processo que é chamado de sucção, que é uma agitação. Então, a água, onde está sendo o veículo, onde aquela substância está indo, ela vai adquirindo quase que uma espécie de conformação da energia daquela molécula. Então, no final, lá, quando você está com o produto já diluído, às vezes várias vezes, você vai pesquisar uma substância química e não existe. O que tem ali tem uma energia. E é a mesma energia que, como que você vai falar? Explica a vida, né? Não, você pode dizer que a vida você pode explicar porque eu estou aqui, estou vivo. Mas como é que você explica? É um conjunto, é uma coisa tão complexa, né? E que às vezes assim, é como se deixar de existir a conexão eletromagnética no corpo, ele simplesmente desarma como se você te tirasse da tomada, né? Então essa energia que nos mantém viva. E a homeopatia, ela faz a interação exatamente com essa energia da vida, com a energia vital, como uma ferramenta para possibilitar a cura. Uhum. É É isso? isso mesmo, então. Então, assim, vamos supor, se você só dilui, vai diluindo, sem essa energização, ou seja, sucção, essa batida, né? Chegar no fim ou você faz dois processos, uma sem a batida e sem a sucção, e outra só a diluição, né? Se você chegar no fim, quer dizer, realmente aquela que tem a energia da sucção funciona, e a outra não, porque está diluído e chega a um ponto que não tem mais substância. Ou seja, não Então, é só a diluição, né? é, É esta é, transmissão e energética, que tem uma energética. técnica por É, trás, tem um jeito correto é, de é, ser feito, né? é, E aí vem uma outra coisa que eu quero já trazer também, assim, a alopatia, que todo mundo está acostumado e que é o que mais tem no mundo todo, ela trata a doença, o uhum, sintoma. E a uhum. homeopatia trata O doente. o doente. Explica Uhum. um pouquinho mais sobre isso, que esse é um conceito muito importante para as pessoas. Então, é justamente o que nós falamos até agora, né? Então, ele trata o todo do doente, no caso, o terreno, a vitalidade, a energia. Ele tenta recuperar todo como que fala, esse somatória para dar a saúde da pessoa. E não é só, por exemplo, você está com ah, gripe, ou seja, qualquer outro sintoma de doença, ele trata, tá com febre, alguma coisa, para febre, ou inflamação, para inflamação, mas você não tratou o doente. Então, extinguiu, tudo bem, a inflamação, extinguiu a febre, mas se a doença é crônica, se está no doente, né, ele pode melhorar um tempo, mas pode voltar, porque ele não tratou o doente, não tratou o terreno, não tratou a vitalidade. E se a gente observar os números, né, assim, o consumo de medicamentos alopáticos, ele nunca parou de crescer, ele se desenvolve uma vez mais. Ou seja, não é isso que tem levado à cura. Ele ajuda a amenizar Uhum, o momento, né? uhum, Aquela situação temporária. E às vezes a uhum, pessoa fala, não, eu estava com uma gripe, já acabou, já desapareceu e uhum, tudo mais. uhum, Mas não cuidou da imunidade, não uhum, cuidou desse equilíbrio energético, da energia uhum, vital, para que aquilo uhum, deixasse de ser uhum, um causador, né, ou uma porta aberta
para a doença. E agora olhando assim, por que você acha que a homeopatia, sendo uma técnica tão estudada, já tão aplicada no mundo todo ao longo de todo esse tempo, por que ela tem uma dificuldade grande de desenvolver? Bom, primeiro que tenha o mecanismo da multinacional, da indústria farmacêutica, que é muito poderosa e que realmente está imperando, né? Então, quer dizer, para ele não é interessante. O medicamento homeopático é barato, né? Cura. Então, quer dizer, não é interessante, né? É o domínio Então, da indústria é, farmacêutica que é, mantém todo mundo preso àquela coisa da solução imediata, é. né? E tanto é que no meu tempo, né, quase 50 anos atrás, tinha muitas laboratório homeopático. Hoje não tem quase nenhum, Muito né? pouco, né? Muito pouco. E assim, concomitantemente, você vê a indústria alopática multinacional cresceu de uma maneira, naquele tempo não era, tinha, mas não era tanto quanto hoje. É, a, Nossa a Senhora. indústria farmacêutica é a segunda maior indústria Sim, do mundo, né? sim. E do lado do paciente, também é a mesma coisa, quer dizer, é muito mais cômodo eu tratar só o sintoma do que olhar para o fundo e me Com cuidar. certeza. Hoje em dia as pessoas estão tudo muito imediatista. Tanto é que assim, eu vejo assim, naquele tempo tem médicos homeopatas que eu frequento, que eu gosto, tal, mas assim, eles na verdade, não dá para sobreviver só do consultório. Porque realmente as pessoas não estão indo e não tem muita paciência, não pode fazer como antigamente, ficar tempo, esperar, Uhum. né? Ó, toma essa dose e volta daqui a um tempo. Eles querem a resposta imediata, né? E assim, a medicina, para encontrar a causa, primeiro o paciente também tem que ter uma clareza muito grande de tudo aquilo que Uhum, ele está vivenciando uhum, e tem que uhum, expor isso para o médico de uhum, tal forma que ele consiga entender uhum, claramente aquele contexto, uhum, até para chegar mais próximo possível uhum, do tipo de tratamento, né? Que é uhum, diferente de uhum, tá com dor, eu vou te dar um uhum, analgésico, né? Ou uhum, então você tá com dor, com febre, com isso, com aquilo, o uhum, médico te dá uma receita que uhum, tem cinco, seis uhum, produtos, né? uhum, Então uhum, é uma técnica uhum, que ela, se a gente olhar para a tendência, né, uhum, da humanidade, ela uhum, realmente vai ficar uhum, restrita a um número pequeno de pessoas, né? Que são uhum, pessoas que estão querendo, de fato, uhum, comprometidas a se desenvolverem e tudo uhum, mais. uhum, E até os médicos, né? O médico homeopata que faz uma consulta com mais de uma hora e às vezes tem uhum, que repetir várias uhum, vezes até conseguir uhum, encontrar, né, ter essa uhum, clareza e encontrar a uhum, medicação, ele uhum, deveria receber muito mais, uhum, porque ele uhum, está uhum, estudando, está se uhum, aprofundando, está querendo chegar uhum, a um uhum, produto. A hora que a pessoa encontra uhum, esse produto, uhum, aí a uhum, parte da vida dela já está bem resolvida, uhum. né? Tá, a minha esperança que eu vejo assim, quer dizer, tá chegando num ponto tal, assim, nessa parte alopática, essa maciça assim, eu acho que vai chegar, espero que chegue num ponto de reversão. O que está acontecendo? Tem muita gente voltando, falando, olha, estou intoxicado, não está dando resultado e eu não quero mais, eu quero largar ou diminuir ou alguma coisa assim. Ou assim, eu estou ficando gripada toda hora, toda vez e não está resolvendo. Eu só estou tomando remédio antigripal, enfim, essas coisas e não está resolvendo, né? Então, está chegando num ponto que o pessoal está procurando uma outra alternativa porque não está funcionando. Chegou a um ponto que está consumindo de uma tal maneira e não está, é aquela coisa, só realmente está tratando a doença, mas não está tratando o doente. E É, e, aí, como que e, ficamos? e, e a homeopatia, ela exige muita dedicação também para o estudo, né? É, Porque é, estudar a é, matéria médica, é, é, que é, é para o médico é, ter a clareza de é, todas as substâncias, onde que elas é, podem atuar e tudo mais, é bastante é, é, complexo e é, requer é, muito tempo, né?
E o que as pessoas falam, mas a homeopatia não funciona, é aguinha. Não é, o problema é acertar o medicamento, mas esse acertar o medicamento, que é o difícil no caso, porque tem que sentar, tem que conversar, tem que ir a fundo para ver, assim, às vezes a pessoa até estranha. Como que você é? O que você come? A pessoa fala, mas o que está perguntando isso aí? Uhum. Né? Quer dizer, assim, tem que ver a qualidade, o modo de vida. Então, isso aí, assim, a pessoa é estranha, porque a maioria não faz isso. Pega assim, alopático geralmente, tá com inflamação, tá com dor, então toma esse anti-inflamatório. Nunca perguntar uma coisa dessa, da vida da É, pessoa. exato. E Então, do outro lado também, assim, as escolas de medicina, é. né, na homeopatia, eu acho que elas estão tratando de uma forma bem Uhum, simplificada, né? Se não uhum, tiver alguém uhum, uhum, querendo uhum, expandir, querendo fazer, querendo uhum, atrair uhum, profissionais para essa área, uhum, é, uhum. né, a tendência é de fato a homeopatia cada vez Diminui. reduzir. Nós estamos nessa faixa agora, Uhum, de realmente reduzidíssimo. Nem profissionais, nem medicamento. é, Nós estamos nessa faixa. A minha esperança, como eu falei, chegar num ponto, eu estou vendo que está chegando aos poucos do pessoal começar a intoxicar ou não ter resultado satisfatório com aqueles medicamentos fortes e uhum, querer sair dessa, né? E tá vindo, eu acho que doenças assim que a alopatia não está conseguindo assim. Agora, por exemplo, eu fico assustada de tanto assim, autismo. Não tem medicação, só controle, sim. né? Nós chegamos num ponto que, né? E o surgimento de novas doenças, né, muito grande. Quer dizer, e nem sempre se tem Sim, medicações para tratar isso. sim, Então vai se sim, fazendo tentativa de um sim, jeito ou de sim, outro, sim, né? sim, Muita coisa hoje como sim, doenças crônicas sim, ou sim, tidas como sim, incuráveis, né? sim, Quer sim, dizer, sim. a homeopatia, em todos É, esses casos, quer dizer, ela é. é uma alternativa a Uhum, ser uhum, estudada. Vale a pena uhum, pensar nisso, né? Que é esse uhum, resgate da uhum, essência vital, o resgate uhum, dessa energia vital, quer dizer, uhum, ir mais perto da causa para uhum, tentar uhum, encontrar o uhum, resultado. uhum. Você deve ter muitas histórias para contar Sim. dos acertos feitos com homeopatia, né? Gostaria que você contasse um pouco sobre essas histórias. Então, assim, na minha própria filha. Eu sempre, desde pequena, eu tratei elas com homeopatia. E a caçulinha teve, com acho que 8 anos, 9 anos, problema de corrimento, otorreia, né? Aí levei no médico daqui, eles falam, não, tem que lancetar, tem que isso, aquilo. Eu falei, mas pequena, não é uma coisa, ela não está assim, dolorido, nada. Realmente estava. Falei, não, vou levar no meu médico que eu sei, conheço lá em São Paulo, levei ela lá, né? E ele viu tal, ele detectou principalmente aquele sistema do médico homeopata. Ele começa com pergunta tal. Falou, ela tem medo? Tem medo, assim, o que que ultimamente ela teve medo? Ela falou assim, ó, eu acho que um bêbado passou lá na frente, jogou um vidro, sei lá, e aí ela assustou, ela assusta fácil, então essas coisas que imagine que o médico pergunta. E aí ele chegou à conclusão do medicamento, tomou nunca mais, até hoje. A Rumi tem muitas histórias para contar. Você está aqui no Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Aproveita para curtir e para compartilhar esse conteúdo. Na Biológica, o cliente conta com o mais robusto processo de controle de qualidade. Começa com a classificação dos fornecedores para a compra das melhores matérias-primas. Quando os ativos chegam, eles vão para a quarentena, aguardar a realização dos testes comprovando a qualidade dos ativos. Após a aprovação das matérias-primas, vão para o almoxarifado. Quando o cliente faz o pedido, o orçamento é o primeiro filtro de conferência, tanto do sistema quanto do consultor com a ficha de pesagem e receita. Após a impressão da ficha de pesagem, o setor que faz a impressão do rótulo faz uma segunda conferência de receita e ficha. Em seguida, vai para o setor de conferência que filtra para que não tenha nenhum erro antes de ir para a manipulação. Após esse processo, a ficha de pesagem vai para o laboratório de pesagem, onde também confere-se os ativos que são pesados.
próximo passo é o laboratório de produção, em que o produto será manipulado, que pode ser o de cápsula, dermato, sachês, homeopatia, veterinário, entre outros, e lá também é revisado. Após a manipulação, o produto vem para fazer o peso médio, aguardando o padrão de qualidade. E por último, na dispensação do medicamento, é feita uma conferência do consultor na entrega do produto para o cliente. Porque mais que sua receita, queremos você feliz. Olá, estamos de volta aqui no Biologicast, esse papo agradável com a doutora Rumi Miyazono Tutia, ela que é farmacêutica homeopata com quase 50 anos de experiência, né? E que está lá na Biológica também atendendo sempre com hora marcada, tá? Então, se você quiser conversar com ela, liga, agenda um horário e aí você vai ter a oportunidade de conhecer essa figurinha aqui, né? Rumi, você estava falando sobre as histórias, né, que marcam a vida, assim, do impacto que a homeopatia tem na transformação de uma pessoa que experimentou muita coisa na alopatia, não conseguiu resultado, depois veio para a homeopatia e conseguiu ter um resultado, né? O que mais que você pode Então, contar? uma que eu acho que foi marcante, assim, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, é uma mesticinha, né? A mãe dela trouxe ela, e ela, assim, como todo autista, né? Ela tinha essa coisa do antissocial, né? Então ela não saía, assim, viajar, assim, excursão, sair com um grupo Que idade da que tinha? escola. Hã? Que idade que tinha a criança? Então, ela, quando eu comecei, acho que ela tinha, acho que umas 8, 9 anos, por aí, né? E aí ela ficava assim, separada do grupo, era também assim, não parava quieta, enfim, todo sintoma da criança autista. E aí comecei a tratar com homeopatia, né? E o bom que eu consegui pegar o fundo dela. O que é esse fundo? É esse que é mais difícil, que é a estrutura da pessoa, da criança, né? Então aí você tem que, vamos se dizer, ir a fundo mais, saber mais detalhes da personalidade. Aí eu até que consegui pegar e nós fomos tratando assim, né? Ela vinha sempre tal, com a mãe e tal. E aí foi indo, a mãe dela falou, olha, ela conseguiu viajar com o grupo lá da escola, né? E aí teve um período também que ela, acho que, como estava com 8, 9 anos para 10, menstruou, né? Então ela, no caso, ela ficava mais irritada, mais agitada, né? Mas assim, com o medicamento a gente conseguiu. Ela falou que sempre que dava, realmente melhorava. Só que quer dizer, uma pena que eu não consegui acompanhar, porque ela mudou para Campo Grande, né? Foi embora, acho que até a mãe, não sei se foi trabalhar no Japão, mas assim, eu fiquei contente, porque realmente as últimas vezes que eu vi, ela estava muito Tava com bem, assim, resultado bom, né? resultado bom. Esse medicamento de fundo, a gente pode dizer que é como o medicamento que desperta esse equilíbrio da energia vital, né? Isso, Que não é muito fácil de isso, encontrar, precisa de muita informação isso. e às vezes requer até um teste, né? Vai e testa, vê como é que Não, funciona. e assim, eu falo, o pessoal tem médicos que usam muito esse tipo de medicação, né, que ele dá em doses variadas, tal. E aí as pessoas às vezes vêm perguntar para a gente, para o farmacêutico, em vez de perguntar para o médico, né, para que serve, né? Então eu falo assim, ó, é um tipo de vacina individual, quer dizer, é vacina para aquela pessoa, né? O que faz, então, melhora o todo. Você aplica, você toma e realmente melhora o terreno, o todo da pessoa, a imunidade, a personalidade, ajuda a equilibrar, enfim. Só que é o mais difícil de você achar o fundo da pessoa. Não é fácil. Não. Mas ainda bem que as pessoas têm você como É, uma referência, né? Acho que você deve ter aí o porquê de tanta gente querer
se consultar com a doutora Rumi para ter uma atenção nisso, né? O que você acha que é diferencial assim, nesse teu trabalho no relacionamento? É que, como eu falei, né, Célio, são poucas pessoas que estão nessa área. E eu já estou com quase 50 anos, né, nessa área, entendeu? Mas o pena é que tem poucos, cada vez menos profissionais nessa área. Então, realmente, fica restrito, né? Então, como que fala? Eu acho que assim, é uma pena, porque é como eu falo, agora nós estamos numa baixa bem grande, né, da homeopatia, né? Homeopatia alternativa. Acho que daqui a pouco talvez rever- reverta por esse coisa de intoxicar ou Sim. não ter outra medicação Vai depender alopática. muito do É, comportamento das é, pessoas, né, é, em quererem é, algo diferente. Porque aí, se o mercado cresce, é, os profissionais também aparecem. Porque a ciência ela está aí, né? No mundo todo é praticada, ela já está toda decodificada, o caminho está livre para quem quiser trilhar. Né? Você que às vezes é estudante de medicina e que acha que essa é uma linha de tratamento que faz sentido para você, né? Então, fica o convite aí. Existem escolas ainda, são poucas, mas onde você consegue se aprofundar. E tem muita literatura, né? Assim como o Hahnemann lá Não, no passado estudou muito, né? e hoje tem a internet, né? Você Também. acha, antigamente era só livro e você tinha que ir em determinados locais para você achar. Mas hoje tem internet, você abre, tem muita informação. Rumi, nós estamos chegando ao fim desse Biologicast. Eu gostaria que você assim, se pudesse dizer para as pessoas que estão nos assistindo em relação à homeopatia, como que elas podem ver a homeopatia, podem enxergar a homeopatia ou usar a homeopatia, o que você diria para essas pessoas que às vezes estão lá sofrendo com alguns problemas, né, é difícil de encontrar solução, o que você poderia dizer para elas? Eu acho que assim, é como eu falei, são poucos locais profissionais, mas aos poucos eu estou vendo que está crescendo. Tem gente que está interessando. Então, procurar profissionais bons, né? Porque todo ramo tem profissionais bons e péssimos, né? Então, assim, pegar profissionais bons, né? E assim, eu acho que e assim, continuar, né? No caso, ou quem quiser estudar nessa área, né? E para procurar também, tem assim, cursos, né? Também locais assim, bons assim para a gente aprender e desenvolver. Ótimo. E assim nós chegamos ao fim de mais um Biologicast. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu convido a curtir, a compartilhar, a seguir a Biológica nas redes sociais. E agradeço muito, Rumi, por estar aqui conosco nesse episódio. Tá certo. Obrigada. Obrigada eu. Até a próxima, pessoal.